Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudo de domingo. Vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos dívidas. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje e agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz, onde, através do médium Chico Xavier, o espírito de Emmanuel vem nos passar bastante conhecimento, aprendizado, né? Principalmente do lado moral. E a lição de hoje é a de número 49, exortados a batalhar. Exortados a batalhar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, capítulo 1, versículo 3. O cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Aqui o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva. O faminto, os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho. Os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz do século. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo de Deus. Jesus iniciou, nos círculos das inteligências encarnadas, o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha, em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, por meio de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Exortados a batalhar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Judas, capítulo 1, versículo 3. Bom, assim, para nós deixarmos mais claros os nossos estudos, né?
Repara que essa carta, né, essa passagem, ela nos remete a Judas. Pois bem, só para deixar direcionado, né, porque nós tivemos alguns Judas, né, na convivência do Cristo, e assim, eu peguei o capítulo 1 do Judas, né, é a carta de Judas, e repara que esse aqui é o versículo 3, né? Eu vou fazer uma leitura dos dois primeiros versículos e depois esse terceiro. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então, pois bem, Judas é um servo de Jesus Cristo e é irmão de Tiago. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Esse é o segundo versículo. E o terceiro tratado aqui, amados, procurando eu escrever-se com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E foi essa passagem aqui. Continuando no campo do estudo ainda, e dentro de entender o Judas aqui tratado, né? O autor da epístola identificou a si mesmo como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tradicionalmente, o autor foi identificado como Judas, que era meio-irmão de Jesus Cristo. Então, o autor dessa epístola aqui, dessa carta, é o meio-irmão de Jesus Cristo. E isso é possível ver no capítulo 13 e versículo 55 de Mateus, no capítulo 6 e versículo 3 de Marcos. Tá? Então, isso é possível ver apenas assim, para nos dar um norte de todos os nossos estudos que nós fazemos, né? E compreender, né? Sabemos que ali não teve só Judas Iscariotes, né? Que é um irmão nosso também, um apóstolo do Cristo, e um dos mais abnegados para ajudar o Cristo naquele momento também. E por vezes vai falar assim, porque culturalmente, né? Judas é malhado até hoje, mas Judas já passou por todas as situações e condições através do equívoco provocado por ele, e o equívoco não era nem mesmo a da crucificação do Cristo, né? Mas ele tinha seus pensamentos que poderiam se resolver as tratativas de uma outra maneira, e aí o que culminou na crucificação do Cristo, tá? Então, vamos lá, ó. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-se essa carta, exortando-vos. O que é exortando? É nos compelindo, né? Nos entusiasmando, né? A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, a questão é a batalha. Mas que batalha? Porque por vezes a gente escuta essa questão de batalha, né? A gente faz já um direcionamento por algo que seja ruim, né? Mas essa aqui é aquela batalha moral. É aquela batalha onde é necessário nós exortarmos a fé. Essa fé, e, né, de uma maneira geral, muitas vezes é oscilante, vacilante e melindrosa. Né? Então, vamos ver que Emmanuel começa a nos ensinar, a nos passar a respeito dessa passagem aqui, a respeito da lição exortados a batalhar. O cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Aqui o trabalhador é chamado para a sublime renovação. Olha só, o cristianismo é um campo imenso de vida espiritual. Lembra-se quando Jesus disse
ou nos passou, ou nos informou, ou até mesmo nos relembrou, que o campo, ele é vasto. O campo de trabalho, ele é vasto. O que se tem pouco são os trabalhadores. Então, voltando para cá, o cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Então, porque por vezes, né, e é óbvio, nós estamos encarnados, e em alguns momentos eu já mencionei dentro de estudos, que seja por qualquer motivo, mas principalmente pelo materialismo, a gente, por vezes, acredita que a vida verdadeira é a material, é a que nós estamos agora. Outros já pensam que é uma vida só. O que é essa? Até mesmo utilizando termos tipo assim, abre aspas, a vida é curta, a vida é uma só, eu tenho que aproveitar, fecha aspas. Né? Então, nós vivemos nesse campo, e é óbvio, nesse momento é a nossa principal ferramenta de evolução, mas exorta-se, já que a palavra utilizada é o exortados, né? Exortar, o exorta-se muitas vezes e valoriza-se muitas vezes a vida terrena, ao ponto realmente de se acreditar que essa é a verdadeira vida, se não é somente a única, e que se tudo não se finda no sepulcro, né? Então, nós que fazemos o estudo religioso, cristão, né? Dentro das visões da doutrina espírita, já o sabemos que a continuidade é certa e que o começo não foi aqui nessa vida. Né? Nós somos já viajores, né? Somos espíritos em trabalho contínuo, né? Espíritos em trabalho contínuo, e estamos nesse momento encarnados aqui. Mas prestemos atenção. Emmanuel diz que, olha só, o cristianismo ele é um campo imenso de trabalho espiritual, né? Da vida espiritual. E que o trabalhador é chamado para a sublime renovação. E nós somos chamados à sublime renovação a todo momento. A principal questão, né, dessa convite à renovação, ela ocorre no momento da reencarnação, nesse momento aqui. Mas nós precisamos também citar que a cada minuto, a cada tempo, a cada segundo, é uma nova oportunidade de renovação. Um novo amanhecer é uma oportunidade de renovação. A oportunidade de perdoar é uma oportunidade à renovação. Uma oportunidade a renunciar a si mesmo, renunciar aos vícios, principalmente os morais, é um convite à renovação. Então, nós somos trabalhadores que talvez a gente vai fazer isso na última hora. Por isso que Jesus vem trazendo para nós, inclusive, uma parábola dos trabalhadores da última hora. Talvez a gente vai meio que, né, tacando para frente a nossa mudança íntima, né, a nossa reforma íntima. E aí é que Judas vem trazendo para nós, nessa carta, e, né, nós somos exortados a batalhar. Essas oportunidades que nos são dadas, ela é campo de trabalho contínuo. Então, é muito importante nós compreendermos o real sentido de estarmos aqui. Porque, por vezes, também, são utilizados termos que, tipo assim, abre aspas, eu não pedi para nascer, eu acho que eu joguei. Olha que interessante, né? Mesmo não tendo conhecimento ou não crendo na reencarnação e tudo, mas utiliza esses termos como assim: eu fui um dos que atirou pedra na cruz, né? E tudo mais aí.
fecha aspas. É porque nós vivemos muito materialmente. E aí eu estou falando humanidade como um todo. Cada um e cada qual no seu grau e seu estágio de evolução. Mas a gente vive ainda muito material, né? Muito material. E olha, a gente não sabe nem quando é chegado o momento. Parem bem, tivemos ontem mais um resgate coletivo de irmãs e irmãos, né? Através de mais uma queda de avião. E aí a gente começa, eu fiz esse tipo de raciocínio, que tinha, se eu não me engano, 181 passageiros, até agora mesmo estava 179, 180 já confirmados, né, o desencarne. Isso é um resgate coletivo. Há uma necessidade de algum momento esse mesmo grupo de pessoas, né, ou mesmo separadamente grupos, mas a necessidade de passar por essas provações, né, e essas expiações. Mas eu fiquei pensando, quantos projetos, quantos planejamentos, quantos sonhos da vida material estavam ali e se encerrou, pelo menos aqui, nessa encarnação. Então, para nós vermos que realmente o controle e os planejamentos reais, elas são espirituais. Esses são os verdadeiros projetos e planejamentos. Isso não quer dizer que aqui no planeta nós não temos que ter planejamentos e projetos, temos que ter sim. Eu só faço um adendo com relação a como mesmo Jesus Cristo nos havia nos falado, esta noite mesmo pedirão a tua alma. E aí, o que foi feito? E aí é importante nós compreendermos em todas as lições cristãs o significado de cada convite ao trabalho de sublime renovação, ao trabalho de sublime renovação. O sedento, ou aquele que tem sede, né? O sedento encontra nele as fontes da água viva. O faminto, os celeiros do eterno pão. Isso está falando a respeito do cristianismo. O sedento encontra nele, no quê? No cristianismo. As fontes da água viva. O faminto, os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento, nele recebe a visão do caminho. E é fato, porque Jesus Cristo, ele veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós, humanidade, por vezes ainda perambulamos, sem um caminho correto, sem um caminho exato, Jesus, ali há 2000 anos, já havia nos guiado qual seria o caminho, né? Então, aqui, ele faz a tratativa a respeito dos cegos, cegos de entendimento, né? Nele recebem a visão do caminho. Então, olha só que interessante. Se nós pegarmos realmente para estudarmos e para seguirmos Jesus Cristo, não existe caminho de seguitude espiritual. Só que é necessário esforçar-se, por isso exortados a batalhar. A gente precisa esforçar. Porque tem uma coisa que implica na humanidade como um todo, a respeito das lições do Cristo, é que as lições do Cristo é uma lição de doação, né? É uma lição de amor, é uma lição de não retribuição do mal, e, na verdade, é uma lição de perdoar, né? Cada vez mais. Então, enfim, e aí, isso mexe muito com o nosso, sempre que eu falar nosso ou nossa, é da humanidade, tá? Com o nosso ímpeto, por vezes, orgulhoso, né? Ah, eu não vou auxiliar, não, né? Porque
aquele ali não merece, e aí a gente se coloca na posição até mesmo de julgamento meritório, né, e tudo mais. Ah, não vou jogar aquele ali, não, aquele ali fala mal de mim. Ah, eu não vou fazer isso, não. Ah, aquele ali é isso. Então a gente fica a todo momento nessa seguitude. Isso é uma seguitude. Isso aí é. A gente começa meio que, né? Então a gente, claro que a gente tem que ter a métrica da lógica dentro do campo da caridade, do amor, mas a gente não pode ser esses, na verdade, radicais aí, de tipo, eu sou bom, mas não sou bobo. Então, peraí, calma. Nós precisamos, em um campo de vigilância e oração, compreender, principalmente, que nós somos trabalhadores aptos à ajuda da romagem cristã. E para isso, até mesmo quando Jesus falou, quando acertar-lhe um lado da sua face, apresenta-lhe a outra, é o perdão. É o não a retribuição do mal. É a renúncia de si mesmo. Só que a gente ainda está muito abnegado, quando eu falo nós, a gente, tudo é a humanidade, ainda muito no orgulho. Esse orgulho que nós já viemos, né, carregando de muito tempo, ele tá aqui, ao ponto que nós estamos praticamente sempre preparados a contra-atacar, sendo que as oportunidades e a batalha consiste nisso, a não atacar, a trabalhar, a seguir o caminho reto, a entrar pela porta estreita. Esse é o nosso caminho. Só que ele requer compromisso. Requer compromissos. Continuando, todos os viajores da vida. Peraí. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho, os leprosos da alma, o alívio e a cura. Os leprosos da alma. Essas marcas que o nosso espírito, mais por bem dizer o perispírito, deixam, né, marcadas aí, é entender que o Cristo faz também essa cura ocorrer. Mas essa cura, ela vem proveniente da nossa reforma íntima. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz dos séculos. Olha que interessante com relação ao chamado e ao convite da renovação. Preste bem atenção novamente nesse começo de parágrafo. Todos os viajores da vida, que somos nós, porém, são felicitados, nós somos felicitados, pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre. A oportunidade de uma nova vida terrena aqui. Com a finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz dos séculos. Então, nos é dada a oportunidade a cada tempo para retornarmos aqui. Nós estamos, nós, espíritos aqui, estamos ligados momentaneamente ao planeta Terra. Então, nós somos encaminhados para cá para, de um certo modo, trabalhar novamente. E olha só que interessante, hein? Com a finalidade de se erguerem. De se erguerem. Repara que não fala reerguer. Por que não fala reerguer? Porque reerguer seria que nós já tivéssemos atingido um certo patamar evolutivo e caído. E não tem regressão. Né? Nós não regredimos. Então, é erguer. É a oportunidade que nós temos de erguer, de sairmos dessa condição, principalmente orgulhosa, egoísta, vaidosa, e mudar, e melhorar.
sermos especiais para a vida terrena e para com os nossos irmãos. Ser uma mão que estende. Se for necessário perdoar, perdoe. Caridade, a todo momento que puder. Sermos amorosos, sermos afetuosos, sermos carinhosos, sermos sutis. Não devemos ser rudes com o nosso irmão. Lembremos sempre de Jesus Cristo. Mas lembremos de Chico Xavier, uma voz, uma mansitude, uma voz doce, uma voz que consola, que ensina, né? E olha, tinha ainda suas provações a passar aqui em sua encarnação, mas nunca deixou de trabalhar para o próximo. Foi atacado, foi perseguido. Mas um trabalho laborioso, concluiu com êxito. Então, pensemos bem nos nossos comportamentos. Pensemos bem nessas ervas daninhas que o nosso coração, por vezes, ainda tem. É nesse sentido o trabalho, é nesse sentido essa batalha aqui. E Jesus Cristo nos foi, ele veio e veio nos mostrar esse caminho, e ele é o nosso mestre e guia. Ele é o nosso mestre e guia. É nele que nós precisamos fundamentar os nossos passos. Em Jesus. E nos exemplos dos bons corações que encontramos aqui na Terra. Nos exemplos de bons corações. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. Olha, a fé. A fé é o principal sentimento a ser desenvolvido. Por quê? Nós temos exemplos de nós mesmos, eu posso falar por mim, de melindres, abre aspas, procuro fazer tudo certo, só levo no nariz, tô com problema, tô tentando ser melhor, mas não dá certo as coisas, né? Então, carregamos esse peso, que por vezes é um peso material aqui no planeta, é um peso material. Reparem que, provavelmente, uma porcentagem muito grande desses melindres, eles estão relacionados à condição material. A condição material. Sendo que a nossa verdadeira vida é espiritual. Mas, Angel, nós vivemos no corpo material. Sim, que é a ferramenta das nossas oportunidades. Só que é importante entender que todos os problemas e todas as provações que a gente passa aqui no material, elas são transitórias e elas passam. O espírito persiste no caminho. Reparem que nós somos compelidos realmente a essas provas para o nosso crescimento espiritual. Essas provas, elas não têm que ser colocadas com o principal objetivo de lamúrias
mas sim de oportunidades para melhorar. Eu sei que por vezes é muito difícil, provações que a gente passa, e é difícil mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é um acerto que nós estamos tendo, espiritualmente falando, para melhorar. Então, nós temos que ter essa fé no futuro, a esperança do melhor, mas sempre no campo da espiritualidade, principalmente. Nós vamos passar por essa vida terrena, e uma coisa é certeza: retornaremos para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Repare quanto tempo nós estamos passando já por isso, já, de encarnação a encarnação. Nós já estamos passando há muito tempo. Repare bem, William. Se nós estamos tendo essas existências múltiplas de provações e expiações, não vamos nem muito longe. Vamos retornar na vida passada. Que nos é possibilidade o esquecimento para isso? O que será que nós sofremos na vida passada? Quais será que foram as expiações colocadas para nós dentro do projeto de encarnação? Nem lembramos, né? Porque Deus nos confere essa bênção. Repara que o Espírito continuou. Mas repara também que, por vezes, a gente está passando por provações nessa vida. Eu sei que machuca, ele fica meio que marcado, né? E se torna quase inesquecível. Mas teve boa parte de situações que foram contraditórias com o que a gente queria e provavelmente a gente nem lembra mais. Provavelmente a gente nem lembra mais. Eu estou falando dessa encarnação agora. Provavelmente a gente nem lembra mais. Então, olha só, quando nos é dada essa oportunidade da batalha, né? Essa batalha de renovação, renovação da fé e a fé em Cristo, o que passa como aprendizado e experiência. Mas o espírito, ele é avante, ele é para frente. E é ali que reside a nossa condição evolutiva. No serviço cristão, lembra-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar. Ninguém está passando aqui de repouso. E tampouco, quando a gente se entrega, nosso coração, a seguir Cristo, olha, aí mesmo não terá. Não é uma opção repouso. Mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Olha só, olha aqui, ó, demonstração do esforço individual. E assim, eu acho algo bem interessante para a gente também estar estudando aqui. Por vezes, a gente fica muito preocupado com o nosso irmão e com a nossa irmã, com a maneira que se vive, e por vezes também no julgamento. No julgamento. É necessário a gente aconselhar? Olha, se for de coração, é de bom grado, né? Mas uma coisa é fato: o nosso trajeto, apesar da necessidade de nós sempre estarmos em comunhão, sempre estar auxiliando uns aos outros, mas é importante entender que essa evolução, a nossa condição espiritual e a reforma íntima, ela ocorre em mim. Então, esse crescimento espiritual, eu tenho que prestar atenção com relação a mim. E aí que está essa árdua peleja tratada aqui por Emmanuel, porque é um trabalho constante. A todo momento, nós somos compelidos a exercitar a paciência. A todo momento, nós somos compelidos a renunciar. A todo momento, nós somos compelidos a ficar em silêncio. Todo momento, nós somos compelidos a auxiliar o próximo. E é ali que é essa batalha.
Essa batalha na fé, sim, se trabalhar arduamente, arduamente. Esse é o propósito e essa é a condição de, mais uma vez, nós estarmos aqui renovando, renovando, se tornando uma pessoa melhor. Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Ou seja, desde que Maria o teve, desde o nascimento do Cristo, isso é considerado o maior movimento de libertação do espírito humano. Então, antes de Cristo, tivemos vários profetas e pensadores, alguns com bagagens até elevadas, evolutivas, porém, nós tivemos aí, depois, com a vinda do Cristo, um maior movimento com sentido à evolução espiritual humana. Por isso que Cristo o menciona como o caminho, a verdade e a vida. Caminho, a verdade e a vida. Desde o seu primeiro dia da manjedoura, naquela encarnação de Cristo. Já tratamos várias vezes aqui a respeito do preparo do Cristo, né? O Espírito Celeste para encarnar entre nós aqui, né? Um planeta na onde uma grande ferramenta para nós também no processo evolutivo, para espíritos da nossa classe, né? Para espíritos em condições de provas e expiações, mas Jesus, o Espírito Celeste, encarnando aqui, teve que se preparar até milhares de anos para se adequar ao corpo que nós temos aqui, né? Então, veja o trabalho executado por Cristo, por nós. Porque chegou o momento, era chegado o momento para isso ocorrer. É o maior movimento, como citado por Emmanuel aqui, né? Para melhorarmos. Né? Para melhorarmos, para evoluirmos espiritualmente, para fazer o amor realmente tomar conta do nosso ser. Nós temos o último parágrafo, mas o último parágrafo ele é bem extenso, então nós vamos estar comentando ele também. Não se equivoquem, Emmanuel falando para nós, pois os que buscam o mestre dos mestres receberão, certamente, a esperada iluminação. Então, repara, ó. Primeiro, o Emmanuel fala para a gente não se equivocar na busca do mestre dos mestres, que é Jesus, né? E aí, Emmanuel fala, receberão certamente a esperada iluminação. Então, nessa busca que nós temos para com Cristo, é muito necessário a gente não se enganar e nem se equivocar. Mas olha só, Emmanuel fala que a gente vai receber certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz. Nossa, que ótimo. Só que, mano, ele vai citar a respeito também do trabalho que a gente vai ter que ter. Mas penetrarão a linha de batalha. E aí que a fé ela pode titubear. Que é aquilo que, dentro do estudo que nós estamos fazendo aqui hoje, eu já fiz tanto pelo próximo e nunca recebi nada em troca, eu vou parar. Eu estou indo na igreja e não está adiantando nada, eu vou parar de ir. Eu estou indo no centro
e também não está me adiantando nada, não está melhorando nada a minha vida, eu vou parar de ir. Nossa, eu rezo e oro tanto, e ainda me acontecem umas coisas dessa. Não, não vai, não está adiantando. Então, esses enganos, esses equívocos que nós mesmos nos sabotamos, é o que nos tira do caminho, né? E aí, Emmanuel, ele vem citando isso, ó, você vai receber a iluminação esperada, você vai receber o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha da batalha, em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra. Então, é um esforço. Podemos tratar até de um esforço descomunal, né? É um esforço que parece que está aquém do que nós podemos estar trabalhando. Mas sim, podemos estar trabalhando sim. Podemos estar batalhando por meio de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Vou repetir, porque é muito significativo isso que Emmanuel nos trouxe. Mas penetrarão a linha de batalha nós, em que lhes constitui obrigação e combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra. Prestemos atenção nesse amor e a verdade. Por meio de ásperos testemunhos. Por que ásperos testemunhos? Porque nós estamos no campo de provas e expiações. E, por vezes, esses testemunhos que nós vamos passar são testemunhos dolorosos, são testemunhos ásperos mesmos, né? Ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, que foi o que tratamos no estudo. Por vezes dá a sensação que a vida real é essa daqui, no planeta Terra, é a encarnada, é a do corpo. E aí entra essa questão entre a animalidade e a espiritualidade. Entre o vale do homem e a culminância do Cristo. O que é o vale do homem? São esses sábios que, por vezes, ou pseudo-sábios, que aparecem, né? Esses ídolos que são tratados aqui no planeta, esses mestres, que talvez norteiam por caminhos tortuosos, né? Esses ídolos que são exaltados e que não trazem, talvez, uma produtividade espiritual, né? Entre o vale do homem e a culminância do Cristo, a gente vai vai gladiar ali, ó, entre uma e outra, porque a gente vive a vida do homem aqui e todas as suas culturas e todos esses aprendizados materiais, mas a gente tem que voltar para Cristo e entender que o verdadeiro propósito é a evolução moral. E aí a gente fica ali oscilando, né? Fica entre um e outro, e, e a gente precisa despertar. Despertar. Estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre os nossos. Qual que é o objetivo? Qual que é o maior triunfo?
Ah, o meu triunfo é ter muitos bens materiais, o meu triunfo é ter isso, é ter muitos diplomas, é ter muitos títulos. Repare bem, definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. O triunfo é aquilo que nós podemos carregar de valoroso, o verdadeiro tesouro, tesouro espiritual, que a gente vai carregar espiritualmente. Então, nós precisamos ficar muito atentos. Jesus Cristo veio para nós ensinar, testemunhar, nortear. É o nosso mestre, é o nosso irmão, que veio nos ensinar a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é a vida do coração, que é a vida do amor, da caridade, do perdão. É nele. É nele que nós temos que nos espelhar. É nele que nós temos que compreender o verdadeiro ensinamento. É nele. Mas compreender o ensinamento é praticar. Mas é difícil. Exortados a batalhar. É difícil. É essa luta. É a batalha. É a batalha diária. É a batalha minuto a minuto. É a vigilância que nós temos que ter. É a vigilância da nossa condição real espiritual para assim prosseguirmos em frente dentro do campo evolutivo. A gente, por vezes, fala dessa questão de campo evolutivo e dá a impressão que é alguma coisa muito egoísta também, né? Ah, eu preciso fazer isso porque eu preciso melhorar, evoluir espiritualmente. Ah, eu preciso perdoar aquele irmão porque eu preciso melhorar e evoluir espiritualmente. A evolução espiritual, ela ocorre quando, dentro dessas batalhas, ela vai ocorrer de coração. Não é... Tá certo que, talvez, por medo, né, do que venha no futuro, você comece até a praticar isso. Ah, eu vou perdoar porque eu não quero voltar com ele em outra vida. Né? É mais ou menos esses termos aí. Não. Nós podemos até começar desse jeito, mas o norteamento do coração, ele é mais sublime. Ele é mais sublime. E no decorrer do caminho, a gente vai ver que isso vai se tornando mais natural. O perdoar é mais natural, o amar é mais natural, tudo será mais natural conforme os passos que direcionamos nosso caminho. Semana que vem vai ser, já é o ano que vem, né? 2025, nós faremos o estudo do Livro dos Espíritos. E daqui 2 semanas, faremos o estudo da lição de número 50, para o alvo. Para o alvo. Alguém deseja comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, nós vamos partir para o encerramento. Mais uma vez, ao solicitar o Fabiano para fazer a prece, encerramento, mas vamos mentalizar, meditar e encaminhar fluidos salutares e edificantes para os nossos irmãos e irmãs que estão encarnados, estão passando pelas provas e expiações, pelas dores, enfermidades, doenças, por todos os tipos de dores e sofrimentos que estão passando sobre a terra. Seja levado àqueles que estão nos hospitais, seja levado àqueles que estão nas casas de repouso e de apoio, seja levado àqueles que estão com pensamentos mal direcionados, seja levado a todos
aos nossos vizinhos, a toda a humanidade que ainda está tão carente. Precisamos sempre exortar a luta e o trabalho constante e que todo tipo de sofrimento passa e o nosso trajeto continua. Seja levado também aos irmãos desencarnados, que por vezes acreditam ainda estar encarnados, seja levado àqueles irmãos que estão nas regiões inferiores, que essa prece, que esses fluidos sejam direcionados para eles como bálsamos de luz, seja levado aos nossos irmãos que estão nos hospitais espirituais, seja levado a um agradecimento à alta espiritualidade que sempre nos apoiam e sempre nos acompanham e trabalham incessantemente para a nossa melhoria e bem-estar espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Fabiano, você faz a festa de encerramento? Faço sim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado da sua família. Obrigado, Fabiana, da sua família, Tibanete, toda a sua família. A Viviane, que esteve aqui conosco também. A Júlia, a Bela, a Vitória, a Rafaela. Essa prece seja levada a todos os nossos familiares, nossos vizinhos, a toda a humanidade, enfim. Tenhamos um domingo e uma semana abençoada. Semana esta de virada de ano, na nossa luta e batalha diária, é uma organização numérica, mas que é necessário, e a gente sabe muito bem, através até dos planejamentos espirituais, a mudança de 2024 para 2025, ela ocorrerá, e que tenhamos bastante paz, luz e amor a todo momento, a este ano que está vindo também. E se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente para realizar os estudos edificantes e doutrinários. Que assim seja. Feliz ano novo para todos. Saúde, paz. Obrigado, Tudo de Fabiana, bom. para vocês também. Amém. Um bom domingo para todo mundo, uma boa semana, uma boa virada de ano. Que Deus continue a nos proteger e nos orientar no nosso dia a dia. E até domingo que vem, se assim Deus permitir. Que assim seja, Fabiana. Com Deus.